Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as adaptações que estão chegando em fevereiro nas plataformas de streaming. Antes, peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Também ative o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Também siga e compartilhe as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes. Também tem espaço para música, literatura, games e muito mais que acontece no cenário da cultura pop. Começando com uma produção na HBO Max, que eu vou falar sobre Dona Beija. Essa é a segunda novela, né, da HBO Max. É uma adaptação do texto de Wilson Aguiar Filho, que é o autor da novela Dona Beija, que foi exibida em 1986 na Rede Manchete. Que também, por sua vez, né, era uma adaptação dos romances Dona Beija, de Thomas Otton Leonardos, e A Vida em Flora de Dona Beija, de Agripa Vasconcelos. Os textos são um argumento da Renata Gin, uma adaptação do autor português Antônio Barreira e do Daniel Berlinski, e conta com a colaboração de Maria Clara Matos, Cecília Gianetti, Clara Anastácia e Ceci Alves. A novela, ela também é inspirada numa história real, né, que é da Ana Jacinta de São José, que foi uma figura histórica importante em Minas Gerais, no século XIX. Então, essa novela é ambientada em 1815, na cidade de Araxá, então, de Minas Gerais. Ela é centrada na moça raptada por seu avô, que é um ouvidor do imperador, e ela acaba deixando para trás um grande amor. E ele acredita que ela abandonou, né, depois que ele voltou para o Brasil, e ele acaba se casando com uma outra mulher por pressão da sua própria mãe. Passa-se alguns anos, Ana Jacinta agora está milionária, e principalmente porque ela teve muitos amantes em sua vida, em troca de joias e terras, coisa comum do século XIX. Ela é libertada pelo seu avô, né, desse rapto, né, da situação toda, e ela acaba retornando para Araxá. Ela funda um bordel e se torna uma influente cortesã da região. Essa é a parte base de toda a história. No elenco estão a Grazi Massafera, Davi Júnior, André Luiz Miranda, Bianca Bin, Débora Evelyn, Roberto Bontempo, Érica Januza, Thalma de Freitas, Isabela Garcia, Otávio Miller, Kelsey Ecardi, Tuca Andrade, entre outros nomes. Assim como aconteceu com Beleza Fatal, a Dona Beija vai ter 40 capítulos, provavelmente no mesmo esquema, de 5 capítulos por semana. Ela é uma produção da Floresta para a HBO Max, e ela estreia no dia 2 de fevereiro no catálogo da plataforma. Passando por uma produção que vai chegar somente na gringa por enquanto, é uma adaptação de um filme da década de 80. Estou falando de The Burbs, ou Os Subúrbios. Ela é uma criação da Celeste Hugh, adaptação do filme de mesmo nome, de 1989, que foi estrelado pelo Tom Hanks, pelo Bruce Dern, Carrie Fisher, entre outros nomes. A série é centrada em um casal de recém-casados que se muda para um subúrbio, né, uma vizinhança suburbana, em que ele, né, das partes do casal acabou crescendo. Só que nesse lugar tem vários segredos que acabam vindo à tona. Keke Palmer e o Jake Whitehouse são os protagonistas, e o elenco ainda traz Julia Duffy, Paula Pell, Mark Prosky e Kapil Talwalkar, né, entre outros nomes, mas esses são os nomes principais desse elenco. A adaptação chega no dia 8 de fevereiro no catálogo do Peacock lá nos Estados Unidos, e em breve deve chegar em alguma plataforma aqui no Brasil, e quando for possível estaremos revelando. A outra adaptação promete muita coisa, né, principalmente pelos fãs que ela deve atrair. Estou falando de 56 Dias, que chega em breve no catálogo do Prime Video. Essa série é desenvolvida por Lisa Zerwerling e Karin Usher. Ela é baseada no livro de mesmo nome, da Catherine Ryan Howard. A premissa é centrada em um homem e uma mulher que acabam se conhecendo por acaso num supermercado. E daí se inicia um relacionamento de 56 dias, como está o título,
muito intenso, muito passional, né? Que leva a muitas coisas. Um desses, ele se intercala entre presente e passado, esses 56 dias sendo passado, porque no presente, uma dupla de investigadores acaba chegando no apartamento de um deles, descobre um corpo não identificado e eles precisam descobrir se é ele, se é ela, se é uma terceira pessoa, o que aconteceu e por que ele está sem identificação e todos os segredos que levam desses 56 dias. Dove Cameron e Avan Jogia são os protagonistas dessa série, que ainda conta com a Carla Souza, Jesse James Keitel e o Matt Murray no elenco. É uma coprodução com a Atomic Monster do James Wan, então ele é um dos produtores executivos desse projeto. A primeira temporada é composta por 8 episódios, que chegam em 18 de fevereiro no catálogo do Prime Video. Agora eu vou falar de uma que já chegou na gringa, já fez o rebuliço e agora finalmente vai chegar no Brasil. Demorou um pouquinho, mas vai chegar. Eu estou falando de Heated Rivalry, né? Ou Rivalidade Ardente, como vai ficar conhecida aqui no Brasil, principalmente porque estão sendo lançados também em fevereiro o primeiro livro dessa saga de livros escritas pela Rachel Reed, que é a autora da série Game Changers. Essa série foi criada por Jacob Tierney, como eu falei, baseada no primeiro livro da Rachel Reed, que envolve toda uma equipe de vários profissionais do hockey, né, que estão em relacionamentos homoafetivos. E a série, né, em si, né, de Rivalidade Ardente, é focada em 2 jogadores de hockey de times opostos. A animosidade deles no gelo acaba mostrando que esconde, na verdade, uma paixão cheia de segredos, obviamente, por estarem em um ambiente extremamente masculino, extremamente homofóbico, como são vários esportes, e esconde um romance extremamente ardente entre eles, extremamente passional, extremamente bonito de se ver, por que não? Hudson Williams e o Corey Story são os protagonistas, né, dessa história. Ainda tem o François Arnaud, Robbie J.K., Christina Chang, Ksenia Daniela Karlamova, Sophie Nellis e o Dylan Walsh no elenco. A série estreou dia 28 de novembro no catálogo da Crave, que é um serviço de streaming canadense, e também na HBO Max dos Estados Unidos. Ela foi vendida internacionalmente para a HBO Max e está chegando exatamente nesse período em vários mercados da série que a HBO Max está inserida. Ela se tornou um sucesso instantâneo, né? A primeira temporada é composta por 6 episódios. Você só via praticamente falando sobre isso nas redes sociais nesse fim de ano, né? Conseguiu batalhar bem contra outros grandes títulos que chegaram nessa mesma época. E tanto que os seus 2 protagonistas, o Hudson e o Connor, eles foram lançados ao estrelato, né? Eles participaram de talk shows, né? Late nights. Eles participaram, um deles, né, o Connor, apresentou os indicados ao SAG. Eles foram, né, para Critics' Choice. Golden Globes, aliás, desculpa. Eles apresentaram, eles estão inseridos agora em Hollywood de uma maneira muito estrondosa. A segunda temporada já está confirmada, assim como que deve chegar também a segundo volume de Game Changers no Brasil, também esse ano de 2026, mas detalhes ainda não foram revelados sobre a segunda temporada da série em sua extensão. A série, então, falando sobre tudo isso, Heated Rivalry chega em 13 de fevereiro no catálogo da HBO Max. E por fim eu vou falar de uma produção da Netflix, polonesa. Ela não tem muitos detalhes, porque na verdade ela tem vários detalhes, mas eu me recuso um pouco por causa da fonética de alguns nomes, e eu não vou errar demais o nome deles. Eu vou falar sobre Filhos de Chumbo, que é uma produção, como eu falei, polonesa, inspirada numa história real de uma médica que descobre que crianças que viviam perto de uma fundição sofrem intoxicações por chumbo e arrisca a própria vida e a própria carreira para salvá-las. Essa produção estreia no dia 11 de fevereiro na Netflix. Promete ser algo próximo, talvez, de Cidade Tóxica, que foi lançado ano passado também pela Netflix, que fala bastante sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas que tentam salvar parte de uma população mais afetada, envolvendo
uma intoxicação por um metal pesado, e essa médica então ficou super conhecida, e essa produção polonesa também promete bastante coisas envolvendo, promete ser mais uma série, né, importante para falar sobre pessoas reais que fizeram a diferença para suas comunidades. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, são os passos importantes, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos postados por aqui. Peço também para você seguir e compartilhar as redes sociais e o site, todos com os links na descrição, por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, tem espaço para música, literatura, games e muito mais o que acontece no cenário da cultura pop. Até a próxima!